O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, o próprio Senhor nos convida: alegrai-vos. Depois da sua paixão e morte de cruz, o Senhor ressuscitado vem ter com os seus discípulos. A tônica das leituras de hoje, ao longo desta semana da oitava da Páscoa, recai sobre aparições do Senhor ressuscitado. Já no sábado, durante a vigília pascal, ouvimos o Evangelho sobre as mulheres que foram bem da madrugada. Hoje a narração retorna. No meio deles, a Maria Madalena, mais jovem. Ela, vendo o túmulo fechado, túmulo aberto, vazio, corre aos apóstolos, ao Pedro e João, a anunciar. Os dois vão correndo para constatar esta verdade. No entanto, Jesus encontra as outras mulheres. Provavelmente era um grupo todo. Lembramos que na sexta-feira da Paixão, após a morte, José de Arimateia e Nicodemos, o discípulo, o mestre das Escrituras, José de Arimateia, homem de posse, trouxe os panos, a mortalha e uma grande quantidade de ervas para depositar o corpo de Jesus, porque não havia tempo para preparar o corpo para a sepultura. E as mulheres pensavam: nós vamos depois da festa da Páscoa, ou seja, do grande sábado, festa judaica. Por isso, no primeiro dia da semana, seria a primeira-feira.
Mas este dia torna-se para nós o dia do Senhor, domingo. O dia do Senhor ressuscitado. Elas vão para completar, preparar o corpo de Jesus, colocar na dignidade. Mas não era necessário. O túmulo já estava aberto. Jesus envia as mulheres com este anúncio alegre da ressurreição. Ide anunciar a meus irmãos que se dirigem a Galileia. Meus amados irmãos, ao longo desta semana nós vamos ouvir na sequência, quando Jesus se deixa reconhecer por 2 discípulos de Emaús, quando eles levam esta notícia aos 11, Jesus aparece no meio deles. Depois vai aparecer ainda à beira do mar da Galileia. E domingo que vem vamos ouvir este anúncio da ressurreição no meio dos 11 e o Tomé, o Dídimo. De fato, Marcos vai recolher, fazendo uma recapitulação das aparições, ao terminarmos esta semana da oitava da Páscoa. Hoje, Pedro o apóstolo, após a catequese, o querigma, bem essencial, ele disse: este Jesus que vocês pregaram na cruz pelas mãos dos iníquos, Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. O Senhor quer que esta boa nova da ressurreição seja anunciada, apesar dos obstáculos, como ouvimos hoje. Os soldados foram contar aos sumos sacerdotes e estes, pagando uma grande soma de dinheiro, obrigaram a falar exatamente que os discípulos o roubaram. E o Mateus vai dizer: este boato se espalhou pelo mundo até hoje. Com certeza, ele se referia àquele tempo em que ele preparava o Evangelho por escrito. Se passaram mais ou menos 30 anos depois da ressurreição e ainda havia o boato que Jesus não ressuscitou, que os discípulos roubaram o seu corpo. Mas todos os a quem Jesus apareceu vão afirmar: o Senhor está vivo. Eles tornam-se os discípulos da alegria da ressurreição. Portanto, retornando à celebração da Santa Missa aqui nos estúdios da TV Imaculada, depois de quase 3 semanas, queremos anunciar esta alegria. É como aqueles que venceram o Covid-19. Notamos a alegria daqueles que estão, depois desta noite de sofrimento, retornando. A certeza que o Senhor ressuscitado está conosco, porque Ele tomou a cruz sobre os ombros. E na cruz Ele mesmo disse: vou levar vossas doenças, vossas enfermidades. O Senhor venceu a morte, venceu o pecado. Ele está conosco. Queremos então anunciar esta boa nova. Queremos anunciar esta esperança. Jesus deu a sua vida para que nós a tenhamos em abundância.